Capítulo 9 de O Mulato, de Aloísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. Maria Barbosa, apesar da preocupação em que vinha, dera logo entrando no quarto com a vela gasta até o fim e com o singular característico de seu milagroso São Raimundo. Ficou aterrada. E, na sua ignorância, tirou-se de joelhos defronte do oratório a rezar. Outro qualquer espírito menos supersticioso ter-se-ia amassado com a pilhéria. Não ela, devota e absurda, como o geral das velhas brasileiras. Para Maria Barbosa, tudo aquilo era admissível. Era um milagre. Justamente como rezam os catecismos que se dão na escola e como a própria professora lhe ensinava no colégio, um mistério incompreensível. Não havia que duvidar, pensava ela. Deus tinha se servido daquele engenhoso ardil para preveni-la de presentes e futuras calamidades. De certo, observou a primeira pessoa que foi sobre isso consultada. O fato foi muito comentado, tanto em casa de Manuel como na de todos que se davam com Maria Barbosa. Muito se falou a esse respeito no Maranhão. Gente estranha à casa tirava licença para ver com os seus próprios olhos o milagre. A imagem que esteve exposta foi muito visitada. Um padre em apuros de cobre pediu que o deixassem fotografar o santo e publicou um sermão a esse respeito. O milagre foi conhecido em toda a cidade. Citaram-no do púlpito para exemplo. Os professores explicaram-no com respeito aos seus discípulos do alto de suas cadeiras. Houve um que levou o colégio em forma para visitar a imagem milagrosa. Nas casas de família repetia-se o célebre fato. Emprestando-se licores mais carregadas, as negras entravam da rua contando, com o olhar aterrado, que tinham visto o São Raimundo e que ele nessa ocasião chorara. Outros afiançavam que o santo chegara a falar. Entretanto, Maria Barbosa, a conselho de Diogo, prometera a São Raimundo uma missa cantada. Em casa de Manuel, as noites passavam-se entre beatas a discutir o enigma, que a vela gasta referia-se diretamente à morte de Maria do Carmo. Eram todas de acordo, porém, quanto à tisnadura, divergiam as opiniões, posto que concordassem igualmente no mesmo ponto de partida, que era Raimundo. Alguma lhe quer pregar o traste, dona Babu? Tome cuidado, minha rica. Outros afirmavam que ali andava segredo de família que só Raimundo podia esclarecer. E Maria Barbosa, entre orações e promessas, pedia a São Raimundo que tivesse a amabilidade de explicar-se melhor e de protegê-la de más tentações. Ana Rosa ressentia-se de todas estas coisas e não se animava a dar uma palavra a respeito de seu projeto de casamento. O que estará para suceder? Perguntava ela nas rezas, e cheia de dúvidas, de desconfianças, fechava seus olhos de todos, até do próprio pai, que, apesar da força moral do cônego, chamava a rir o milagre de São Raimundo, pomadas de minha sogra. Raimundo, quando voltou do sítio na véspera de São João, recolheu-se fatigado ao seu quarto, entregando-se abertamente às impressões estranhas e variadas que experimentara, mas, apesar da fadiga, não conseguiu repousar. Precisava de ar livre. Vestiu-se novamente e tornou a sair. Seriam 11 horas da noite. A cidade tinha um movimento peculiar às noites de São João. Brilhavam em vários pontos clarões vermelhos de fogueiras e ouviam-se estalos destacados. Maria Barbosa e Ana Rosa tinham ido diretamente para a casa da defunta. Foi para aí que se dirigiu Raimundo. Seria crível, pensava ele pelo caminho, que estivesse tão embeiçado por Ana Rosa? Não estaria enganado? Não seria tudo aquilo uma dessas impressões passageiras que nos causam rosto bonitinho em dias de bom tempo? Verdade é que era a primeira vez que se sentia tão tomado de desejos, mas enfim, concluiu, era preciso dar tempo ao tempo. E interiormente satisfeito com a ideia de possuir Ana Rosa, caminhava para as Mercês. Nessa ocasião, reuniam-se em casa dos Sarmentos as amizades da defunta. O enterro seria no dia seguinte à tarde. Os conhecidos do comércio mandaram para lá obsequiosamente seus caixeiros fazer quarto e encher cartas de convite. Chamara-se um armador para preparar a casa. Falou-se a um fotógrafo para retratar no dia seguinte o cadáver.
Tomou-se medida deste e encomendou-se o caixão. Discutiu-se a vestimenta que devia levar Maria do Carmo. Resolveu-se que seria a de Nossa Senhora da Conceição, por ser a mais vistosa. Amância ofereceu-se logo para talhar a roupa, que não valia a pena encomendá-la ao armador. Sobrevi mal feita, explicava ela, sairia por um dinheirão. Não sei por que, dizia com justiça, todos esses objetos de enterro custam o quádruplo do que podem valer. É uma ladroeira. Por isso enriquecem tão depressa os armadores. Mandou-se comprar logo cetim cor-de-rosa, azul e branco, sapatinhos de baile, escumilha e filó para o véu, que seria franjado a ouro. Uns teimavam que a defunta devia levar um ramalhete de cravo na mão, outros opinavam justamente pelo contrário, considerando nem só a idade de Maria do Carmo como seu estado de viúva. E choviam os exemplos. Outro dia, Dona Pulquéria das Dores, apesar dos seus 60 anos, levou na mão um enorme ramo de rosas vermelhas. E mais era casada. E o que tem isso? Dona Chiquinha Vasconcelos foi com o caixão aberto, porém não levava nenhum ramalhete e, até digo-lhe mais, nem palma, nem capela. Quando é sabido que ela, além de que tinha metade da idade de Dona Maria do Carmo, era solteira. Mas ia com as faces pintadas de carmim, que é muito pior. Ora, aí está. Além disso, dizia-se da Chiquinha o que todos nós sabemos. Deus me perdoe. Uma mulata gorda apareceu com a espada de Alexandre e cortou o nó gordil da questão, declarando que o ramalhete podia ir escondido no caixão por debaixo do hábito. Todos concordaram. Dava meia-noite. Vários caixeiros retiravam-se com um maço de cartas que deviam entregar pela manhã. Algumas famílias vestidas de preto despediam-se com beijos, pedindo desculpa por não poderem ficar até a hora do enterro. O armador martelava na sala. A noite caía no silêncio. Ouvia-se um ou outro busca-pé retardado. Na rua, grupos variados de rapazes passavam para o caminho grande, numa algazarra molecória. Do alto da carneira vinha um sussurro de bumba meu boi. Principiavam a solfejar os galos. Cães vadios uivavam tristemente ao longe com uma insistência monótona. No céu levantava-se uma fatia de lua, triste, descorada, como se aparecesse por honra da firma. E todavia um homem da escada ao ombro ia apagando os lampiões na rua. Raimundo chegara à casa das Sarmentos e parava à porta, defronte de um grande reposteiro de veludo preto, com uma cruz de galões amarelos. Era uma casa velha, um desses antigos sobrados do Maranhão, cuja espécie vai desaparecendo todos os dias. Edifício de cor duvidosa, com 50 palmos de alto e outro tanto de largo, barra de black verniz, mostrando a caliça em vários pontos, 5 janelas de peito enfileiradas sobre 4 portas lisas e um portão central, pesado, batente de cantaria, uma cimalha quebrada e suja, com uma fileira de telhas desiguais, cujas falhas davam-lhe o aspecto de um resto de dentadura. Era um vestígio dos jesuítas, construção dos tempos coloniais, quando o material estava à mão e se arrancavam sem responsabilidade das matas e das pedreiras as opulentas madeiras e as belas pedras, com que levantavam-se em terrenos aforados paredes de uma braça de largura e degraus e portas de pau-santo. A casa tinha um madeiramento secular, pau-d'arco, pau-cetim, bacuri, jacarandá e pequi, madeiras que valem o ferro e contra as quais o prego muita vez fraqueia. O corredor respirava um caráter sepulcral. Atravessando-se o patamar de cantaria, subia-se logo uma escada pesada, com os degraus muito espaçados e acompanhada de um corrimão de madeira preta, toscamente gasta e lustrada pelo uso. Defronte do corrimão via-se a claridade insuficiente e triste de uma lanterna de querosene, o sinal gorduroso das mãos porcas dos escravos. O teto e as paredes tinham lugares carbonizados pela luz da lanterna. A escada era dividida em 2 lances dispostos ao contrário um do outro. No fim do primeiro lance, Raimundo parou, incomodado pelo ar abafado e insalubre do corredor, e considerou sobre o antigo costume maranhense de fechar toda a casa quando nela morre alguém.
Na sala, forrada de um tapete venal e cheio de pingos de cera, estava um grande tabuleiro de paparaúba, contendo tochas enormes, círios de madeira e folha de Flandres pintadas de amarelo. Das paredes forradas de veludo preto, destacava-se um altar embonecado cheio de lantejoulas, com toalhas de rendas, galões casquilhos, vasos de metal com palmas de papel, sujo de moscas. No centro do altar, um veneroso Cristo de latão, azinhavrado em alguns lugares, defronte a essa, enfeitada pelo mesmo gosto requintado do resto, esperando, com a pachorra de um jumento, o caixão que a essas horas se preparava em casa do Manuel Serigueiro. Empoleirado numa escada e de martelo em punho, um armador em mangas de camisa preparava com alfinetes de ferro bambinelas bordadas, contornando o feitio das portas e janelas. — A que horas é o enterro? — perguntou-lhe Raimundo. — Às 4:30, disse o armador sem voltar o rosto. Da varanda vinha um murmúrio de vozes. Raimundo seguiu para lá. Era uma varanda larga e alta, toda caiada e aberta para o quintal. O teto mostrava as telhas e caibros irregulares, donde pendiam melancolicamente teias de aranha. A um canto, um banco de pau-santo sustentando em buracos redondos 2 potes bojudos de barro vermelho. Sobre o parapeito da varanda, uma fila de quartinhas do mesmo barro esfriavam água. Em uma das janelas, um armário de bacuri e logo ao pé a escada para o quintal. Em volta de uma mesa, 10 homens, a título de fazer quarto, jogavam cartas, riam, conversavam e repetiam xícaras de café e cálices de conhaque entre pilhérias discretas, segredadas e o fumo espesso dos cigarros. Quando Raimundo entrou, dizia um dos assistentes em voz baixa a outro: já não sou homem para essas pândegas. Por mais que beba café, sinto sono. E bocejava. Mas não podia deixar de vir. Era uma ocasião de encontrar-se com a pequena. Conhecias essa tipa que morreu? Não, creio que encontrei 1 ou 2 vezes em casa do Manuel Pescada. Já estive a olhá-la. É horrível. Pois ali onde o via estava furioso, afirmava o outro. O patrão mandara-o para ali, mas com pouco arribava, porque tinha um pagode no cutim e não queria perdê-lo. Também aquela velha não se podia lembrar de morrer noutra ocasião. Logo naquele dia, véspera de São João. Era o diabo. E bocejaram ambos. Quem é este tipo? Perguntou um dos jogadores, vendo entrar Raimundo. Corte com os 3 de espadas. É um tal Raimundo, um sujeito que o Manuel Pescada tem em casa por caridade. O que faz ele? Dama. Diz que é doutor. É meu. Não parece mal, rapaz. Fia-te. Já te pregou alguma, hein? Conta-nos isso. Não te digo mais nada. Fia-te na Virgem e não corras. Fizeram uma pausa em que se ouvia tirar cartas na mesa com uma pancada de dedos no tapete. Mas de que vive ele? Perguntou o sujeito que se informava de Raimundo. Venha o ás. Ora do que vive. Você não tem copas? Pergunte a toda essa gente sem emprego de quem oficialmente se diz vive de agências e ficará sabendo. Ganhei! Mas o que é do Manuel? Dizem primo, respondeu o outro baralhando as cartas. Dê cartas! Raimundo cumprimentou e perguntou pela família da defunta. Estava fazendo quarto. Entrasse por ali. E indicaram-lhe uma porta. Logo que Raimundo deu as costas, o sujeito que estivera a falar levantou o braço e fez-lhe uma ação feia. Toma! Gosto muito desses tipos, disse o outro em voz alta para o grupo, depois de um silêncio. Todos eles são muita coisa lá por fora, porque eu fiz e porque eu aconteci, porque isto é uma aldeiola, é um chiqueiro, e no entanto todos eles vêm se meter no chiqueiro e daqui não saem. Meu amigo, não há Maranhão como este. Mas dizem que este cabra tem alguma coisa, arriscou um terceiro. Qual nada, você ainda come araras. Todos eles dizem ter mundos e fundos. Gosto desse Maranhãozinho porque não perdoa tipo algum. Que venha pra cá com pomadas. O sujeito aqui, que se quiser fazer mais sabichão do que os outros, há de levar na cuia dos quiabos, para não ser pedante. Diabo dos burros! Se sabe muita coisa, que diabo! Guarde para si a sabedoria, que ninguém por cá precisa dela. E
não se meta a escrevinhar livrinhos e artigos para o jornal, que isso é ridículo. Lá o meu patrão é quem sabe se haver com esses espoletas. Ainda há pouco tempo ele precisou aí não sei de que papel para o sobrinho que tinha chegado do Porto. E vai e pede a um doutorzinho muito nosso conhecido que lhe arranjasse isso. O que pensam vocês que respondeu o tal bisca ao patrão? Que não sabia, pois mandou plantar batatas. Chamou de toleirão, que o que ele queria era um absurdo, uma asneira. Sim, hein? Com essas palavras estou lhe dizendo. Ah, meu amigo, mas também o patrão pregou-lhe uma de respeito. Você sabe que o Lopes, em questões de capricho, não se importa de gastar 2 vinténs. Sim, como aquela questão da comenda. Pois bem, ele foi aí a um outro tipo e encomendou-lhe uma dessas descomposturas de criar bicho. E então? Ora, se bem o patrão o disse, melhor o tipo o fez. Ora, espere. Como era o nome da coisa? Era... Estou com um diabo na ponta da língua. Ah, era um anônimo. Meu amigo, uma descompostura que pôs o tal doutorzinho de borra mais raso que o chão. Ah, isso foi com o Melinho. Foi, você leu, hein? Ora, mas aquilo do Lopes foi demais, desacreditou o pobre rapaz. Não sei, bem feito. E segundo me consta, seu patrão, nem tudo que dizia no tal anônimo era verdade. Não sei, mas o caso é que ele esfregou o tipo. Ora, o que não se pode negar é que o Melinho é um moço inteligente e muito honesto. Que ele faça muito bom proveito, coma da sua inteligência e beba da sua honestidade. Meu menino, deixemo-nos de pataquadas, o tempo hoje é do cobre. Honesto e inteligente é isto. E com os dedos fazia sinal de dinheiro. Tivesse eu o jimbo e pouco me importava a boca do mundo. Sim, são modos de ver. Trate de arranjar-se e me dirá depois se é ou não o sábio, o virtuoso, o nobre senhor comendador. Ao passo que pode você ser honesto toda a vida, se for necessitado, será sempre ridículo. É o caloteiro, o intrigante, o ladrão. E para a prova, olha aí para a nossa sociedade. E citava nomes muito conhecidos, contava histórias medonhas de contrabandos, de grandes ladroeiras de notas falsas, do diabo. Sim, sim, isso é velho, mas que enfim levou o Meluzinho? Sei cá, muscou-se para o sul, que o leve o diabo. Pois olhe, eu gosto daquele rapaz. Não lhe gabo o gosto. Raimundo, depois de atravessar um quarto, achou-se na sala, defronte de uma roda de senhoras de todas as idades, que, assentados, fitavam com um olhar cansado e sonolento o cadáver de Maria do Carmo. Em uma rede no canto da sala, soluçava a Etelvina, com a cabeça escondida entre os travesseiros. Ao lado, uma mulata gorda enfeitada de ouro, saia de seda preta e toalha de rendas sobre os ombros, dizia maquinalmente as frases da consolação. Assentada na esteira, Amância talhava o hábito de Nossa Senhora da Conceição, com que a defunta devia ir esplendidamente fantasiada para a sepultura, como se fosse para um baile de máscaras. Não obstante, tudo nessa sala, tirante o vestuário, respirava luto e tristeza. Na parede, os quadros de retratos da família estavam cobertos por um vasto crepe. O do tenente Espigão, detestavelmente pintado a óleo, com um colorido cru, tinha através do véu um sorriso duro de beiços vermelhos. No meio da sala, em um sofá de gosto antiquado, costa de palhinha envernizada, descompunha-se o cadáver da velha Sarmento. Tinha o rosto coberto por um lenço de labirinto, as mãos amarelas cruzadas sobre o peito e forçadas por uma fita reles de seda ordinária, as pernas esticadas, o cabelo muito penteado para trás. O corpo mirrava-se hirto, um pouco empanado no tesão dos músculos. Sobre o ventre upado, um prato grande cheio de sal. Do quadro, o Espigão olhava para ela com um riso idiota. À cabeceira do canapé, sobre uma mesinha coberta por uma toalha de rendas, um Cristo colorido estava de cabeça pendida, os braços abertos e pregados na cruz. 2 velas de cera derretiam-se no lugar do bom e do mau ladrão. Ao lado, uma vasilha de água benta e um galinho de alecrim. Mais para a frente havia uma Nossa Senhora pequenina, de barro. Sentia-se soluços discretos e o crepitar seco das velas.
Raimundo aproximou-se do cadáver e, por curiosidade, descobriu-lhe o rosto. Estava descorado, feio, com os raros dentes à mostra, os olhos mal fechados, mostrando um branco baço, cor de sebo. Dos queixos subia-lhe ao alto da cabeça um lenço para segurar a mandíbula. Principiava a feder. Nisto entrou na sala uma negrinha com uma grande bandeja de ferro cheia de chávenas de café. Serviram-se. Minha senhora, uma xícara de café, ofereceu Raimundo a uma menina bonitinha que fazia quarto ao lado da defunta. Muito agradecida, seu mundico. Eu já tomei ainda agorinha mesmo. De vez em quando ouvia-se um suspiro seco. Um grupo de mulheres conversava em voz baixa sobre as boas qualidades, as virtudes e a prestabilidade da defunta. Tinham a voz soturna, o ar cheio de cautelas, como se temessem acordar alguém ou ser ouvidas pelo objeto da conservação. Era para um tudo, dizia a mulata, compungida. Devo-lhes muitas, que as hei de pagar com padre nossos. Ainda soutro dia, quando me atacou a pneumonia na pequena, com quem foi que me achei? Pois olhe que os doutores de carta não lhe souberam dar volta. E hoje, minha rica senhora? Ela está aí fina e lampeira que faz gosto, ao passo que a pobre Dona Maria até parece caçoada. E apontou para o cadáver com um gesto desconsolado. Ao menos descansou, coitada. Não semos nada nesse mundo, suspirou, com a mão no queixo, uma mulherzinha magra, que até então conservava uma imobilidade de estátua. E contou a história de uma sua conhecida, que há 30 anos morrera no vigor da idade. Este caso puxou outros. Foi um cordão de anedotas fúnebres. A mulata gorda fechou a rosca contando, muito sentida, a história de um papagaio de grande estimação que possuíra, que um belo dia, cantando a Maria Cachucha, caíra para trás, morto. Credo, fez Amância. E voltando-se para a mulata, Nhá Maria, esta espiguilha é toda para o véu, ou tem de se tirar daqui também para os laçarotes? A morte de Maria do Carmo veio como que alterar a situação. Uma semana depois do passamento, chegou de Alcântara o irmão da defunta e, em seguida à missa do 7º dia, carregou consigo as duas inconsoláveis sobrinhas. Etelvina, embrulhada no seu vestido preto de lã, encarecera o costume de dar suspiros. Bibina, com grande abnegação, trouxe o célebre cabelo metido em uma coifa de retrós. Dona Amância Sousellas, para carpir mais à vontade a morte da amiga, fora passar alguns dias no recolhimento de Nossa Senhora da Anunciação e Remédios, ao calor confortável das rezas e do caldo forro do refeitório. Etelvina, conhecendo frieza da parte de Ana Rosa, dava-se por magoada e não aparecia, que notara de algum tempo para ali certo constrangimento, certo arzinho de fastio bem aborrecido da parte da amiga, que Ana Rosa já não era a mesma, que não saía quem lhe pisara o cachorrinho. Tinha plena convicção de estar sendo intrigada por alguma insoneira, mas possuía alma grande, deixava correr o pau para Caxias. A repolhada Lindoca também se ausentara, mas essa coitada, por desgosto de suas banhas, já não queria parecer a pessoa alguma. De vergonha tinha medo de fazer visitas, porque não confiava nas cadeiras comuns. Entrara a conselho do pai a dar longos passeios pela madrugada, enquanto houvesse pouca gente na rua. Queria ver se lhe descaíam as enxúndias, mas qual? A enchente de gordura continuava a bolear-lhe cada vez mais os membros. A pobre rapariga já não tinha feitio. Quando saía era obrigada a descansar de vez em quando. Se encontrava alguém, provocava logo um olhar de grande admiração que a enchia de raiva. Se sucedia ir a alguma casa, só se conversava em gordura. Vivia enjoada, não podia mais usar botinas. Ficava condenada ao sapato de pano, raso, frouxo, quase redondo. As mãos perderam a liberdade de se encontrar nos quadris. Os braços estavam sempre abertos, o pescoço tinha roscas assustadoras, os olhos, o nariz e a boca cada vez mais ameaçavam desaparecer na abundância das bochechas. Sua cara de longe produzia já o efeito de um ventre.
Lindoca, entretanto, se afeiçoara à linha reta. Tinha predileção por tudo que era seco, escorrido. Olhava com inveja para os magricelas. Sempre que via o Frei Lamparinas, ficava a cismar no recolhimento tristonho de quem não pode obter o que deseja. Seu ideal era um tísico no terceiro grau. Freitas passava os lazeres a consultar tratados patológicos com o fim de descobrir a causa daquele engordar impertinente da filha. O pobre homem maçava-se com isso. Tinha as cadeiras todas desconjuntadas. Nada, dizia ele desanimado, daquele modo não lhe chegava o ordenado só para a mobília. E como homem previdente, mandou fazer para Lindoca uma cadeira especial, com parafusos fortes, madeira rija, de lei. Maria Bárbara desgostava-se com a situação e atirava para Raimundo as causas de seu desgosto. Queixava-se amargamente dele. Dizia que depois da chegada de semelhante homem, a casa parecia amaldiçoada. Chegou a pedir ao cônego que lhe benzesse o quarto e juntou a promessa da missa cantada em louvor de São Raimundo mais a ajuda de 10 libras de cera que mandaria entregar ao cura da Sé no caso de não suceder-lhe alguma desgraça. Pouco depois, Maria Bárbara chamou em particular o cônego e disse-lhe radiante de vitória: Sabe, já descobri. O que é? O motivo de tudo isso. O quê? O cabra é bode. Bode? Como? É bode. É maçom. Ora, o que me conta a senhora? Exclamou o cônego, fingindo uma grande indignação. É o que lhe digo, senhor cônego. O cabra é bode. Mas isso é sério? Como veio a senhora saber? Se é sério, veja isto. E cheia de repugnância e trejeitos misteriosos, tirou da algibeira o folhetozinho de capa esverdeada que Dias subtraíra do quarto de Raimundo. Veja esta bruxaria, reverendo. Veja e diga-o depois se o danado tem ou não parte com cão tinhoso. Pois se eu cá tinha um palpite... E apontava horrorizada para a brochura, cujo frontispício representava um xadrez, 2 colunas amparando 2 globos terrestres, tendo uma no pedestal um T e a outra um C. No centro do desenho, um martelo, uma esquadria e outros emblemas. À direita, um sol. No alto, o olho da consciência. À esquerda, o firmamento com um quarto de lua. Embaixo, um C e mais abaixo, uma estrela cheia de raios. O cônego tomou o folheto e leu na primeira página: lenda maçônica ou condutor das lojas segulares, segundo o rito francês reformado. E depois de observar o livro, tem toda a razão, sim senhora. Cá estão os 3 pontinhos da patifaria. E possuído já de uma raiva de partido, leu na introdução do livro: maçons, penetremo-nos da nossa dignidade, a retidão de nossos votos, a união de nossos trabalhos e a harmonia de nossos corações alimentem sem cessar o fogo sagrado, cuja claridade resplandecente ilumina o interior de nossos templos. Sim, senhora, disse o cônego, entregando o folheto. Tem mais essa prenda. Além de cabra, é bode. E sem transição. É preciso pôr esse homem fora de cá. E quanto antes. O compadre está aí? Creio que sim, no armazém. Pois vou convencê-lo. Até logo. Veja se consegue, reverendo. Olhe, lembra-me até que seria melhor desistir da compra da tal fazenda. Esta gente, quando não tisna, suja. Não imagina como me enche de raiva vê-lo todo santo dia a sentar-se à mesa da janta, ao lado de minha neta. Olhe que eu nunca esperei esta de meu genro. Nada, nada, é preciso pôr o homem para fora. Isto assim não tem jeito. As limas já falaram muito. Disse a Brígida que na quitanda do Zé Chorro perguntaram-lhe se ele estava para casar com Anica. Isto não tem jeito. Cada um ponha o caso em si, pois então aquele homem não pode conhecer o seu lugar. No fim de contas, quantos somos nós? Nada, é preciso pôr cobro a semelhante coisa. Fale a meu genro, seu cônego. Fale-lhe com franqueza. Olhe, pode dizer-lhe até que, se ele não quiser tratar disto, eu posso me encarregar de pôr a peste no olho da rua. Não vê que em casa, que cheira a Mendonça de Melo, se tem aquelas com um pedaço de negro. Ixi! Está bom, está bom. Não se arrenegue, dona Babu.
Pode-se arranjar tudo com a divina ajuda de Deus. E o cônego foi se entender com o compadre. Homem, disse Manuel, depois de ouvir as razões do padre, lá de recambiá-lo para o diabo, convenho, porque enfim sempre é um mulato, mas essa de não negociar a fazenda é porque não estou eu, seria tolice de minha parte, é boa. Pois se o Cancela quer entrar em negócio com as terras e eu posso meter para a algibeira uma comissãozinha bem boa, sem empregar capital algum e quase sem ter trabalho, hei de agora meter os pés e deixar o pobre rapaz às tontas em risco de cair nas mãos de algum finório? Porque venha cá, seu compadre, deitando o interesse de parte, como quem, a não ser comigo, podia o mundico, coitado, se haver nesse negócio. Também a gente deve olhar para estas coisas. Bem, pois então, redarguiu o padre, trate disso com os demos, homem. Os dias estão se passando e já por aí se rosna a respeito do casamento do mulato com sua filha. E isso não lhe fica bem. Se quer fazer o tal negócio, que diabo, faça-o. Mas avie-se, mexa-se. Ficou resolvida a viagem para o sábado seguinte. Raimundo acolheu a notícia com um bom humor inesperado, até que afinal ia visitar o lugar em que tinha nascido. Olhe, disse ele a Manuel, tenho um importante pedido a fazer-lhe. Se estiver em minhas mãos, está. O que é? Coisa muito séria. Em viagem conversaremos. Manuel coçou a nuca. Fim do capítulo 9. Gravado por Adriana Sacioto.